Boa noite, caros irmãos. Que Jesus me ajude a expressar e desenvolver o tema desta noite com equilíbrio e bastante amadurecimento. Primeiro, por que esse tema? Quando Sônia me convidou para participar dessa bela iniciativa, em virtude do que estamos vivenciando, nos impedindo de estarmos juntos, frente a frente, de imediato disse para ela que não poderia, devido às atividades profissionais que estava desempenhando. No entanto, notei que nossa irmã ficara de alguma maneira meio triste, meio decepcionada. Bem, ao término do dia, fiquei pensativo, por que não fazer o esforço e preparar algo, já que não estava estudando nenhum assunto específico. No outro dia, chegou-me a mensagem que irei desenvolver, já com a interpretação do ator Rolando Bondrin, que quase todos conhecem, que me impressionou bastante, principalmente pela coerência do que estava escrito. Daí, surgiu-me a ideia que irei colocar em prática para vocês. Liguei para a Sônia, que gostou do que conversamos, ficando acertada minha participação para hoje. Na realidade, vou desenvolver o meu pensamento baseado na mensagem de maneira sucinta, dividindo-a em etapas para facilitar até a participação dos que quiserem. Cada etapa será antecipada do texto original, lida por mim. Estarei aberto para as devidas indagações dos irmãos, respondendo conforme meu simples entendimento. Como não há um autor expresso na mensagem e disse que é uma mensagem psicografada, algumas vezes me referirei ao mesmo como mensageiro. Penso que é de grande importância trazer à tona passagem de Allan Kardec quando afirma que os espíritos sempre disseram para ele: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Assim, vamos dar início ao nosso trabalho. Dando início, queridos irmãos, à mensagem que vamos desenvolver, começa assim. Queridos irmãos da Terra, que momento extraordinário passa esse planeta. Em 15 dias, todas as nações do mundo se ajoelham perante o invisível. Nenhum dinheiro do mundo pode aplacar o medo que hoje habita os corações dos seres. A capital mundial do dinheiro finalmente descobre que não é possível comer e respirar o ouro. A cidade-luz, mergulhada nas trevas. A cidade eterna parece condenada a encontrar seu fim. Enquanto isso, o planeta Terra, organismo vivo, aproveita a ausência do homem e se cura. Rios estão ficando cristalinos, o ar está mais puro em todo o mundo e as estrelas estão mais visíveis. Tudo em 15 dias. Neste tópico, o mensageiro nos recepciona carinhosamente, preparando-nos para o que vai expressar, destacando que tudo aconteceu em 15 dias. É fundamental entender que a mensagem dele é espiritual. Portanto, algumas coisas ainda não conseguiremos absorver plenamente, só no futuro. Ele observa dois aspectos fundamentais: o momento extraordinário por que passa o planeta Terra e o medo generalizado. No intuito de refletirmos, apesar de nossa fé,
de nossas orientações espirituais. Pergunto: estamos com medo da experiência que estamos passando? No texto 2, dando prosseguimento, ele diz assim: enquanto a solidariedade se destaca em alguns, outros exacerbam seu egoísmo, deixando evidente quem serão os futuros moradores da terra regenerada. Uma afirmativa muito séria. Neste tópico, por estar colocado de maneira contundente, o mensageiro está se referindo à nova era que vamos vivenciar, tanto coletiva como individual, e faz referência à exacerbação do egoísmo. Egoísmo que nos cega, atrasando-nos o desenvolvimento e a paz. Vou confessar uma coisa para vocês. Nestes últimos dias tenho visto em mim as virtudes e os defeitos com muito mais clareza. Convivendo mais diretamente com os meus 24 horas, tem sido interessante. Nestes dias, lembrei de quando era criança, às 18 horas, todas à mesa, era uma felicidade. A Ave Maria cantada, era muito gostoso todo aquele momento. Tomara que eu saiba tirar virtudes quando passar todo esse ajuste necessário. E aí vai uma indagação. E vocês, como estão passando com essa grande experiência? Prosseguindo no texto 3, ele diz: e que ironia! Esse vírus abençoado parece não atacar animais. O seu alvo é a raça humana. Abençoado sim, pois nos foi ensinado que a dor é grande professora. E quantas lições podem ser aprendidas com essa situação. Sabemos que, para o espírito na matéria, é difícil ver as coisas com os olhos da alma. Mas creiam, o que acontece nesse momento é uma oportunidade única que outros orbes não tiveram. A guerra nuclear era o karma da raça humana, a autodestruição o seu destino. Mas esse planeta tão amado por Jesus recebeu a chance maravilhosa de ter um chamado diferente. Em vez de se autodestruírem para aprenderem a fraternidade, se afastarão para aprenderem na dor da solidão a importância do coletivo. Sentirão a falta de contato humano, a importância de um abraço. Os seus contatos virtuais não serão suficientes para aquecerem seus corações. Dor, lágrima e sofrimento ainda serão sentidos nos próximos meses, mas feliz daquele que entende esse momento sublime. No mundo espiritual, seres elevadíssimos acompanham o momento com atenção e um amor infinito. É finalmente chegada a hora. A terra amada não será mais a mesma. Se pudessem ver o que vemos, veriam o espetáculo que está sendo a mudança vibratória do planeta. Que força tem a oração? Que força tem o pensamento? Tudo em 15 dias. O que não será possível quando esta vibração for perene? Nesse tópico, o mensageiro desperta a necessidade da experiência vivida por toda a humanidade,
levantando a possibilidade de que o vírus não ataque os animais. Traz-nos também ensinamento já conhecido de todos nós em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos, nas instruções dos Espíritos, no subitem a paciência, que diz: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Deixa entrever que estávamos às portas de uma autodestruição e que, graças ao amor de Jesus por nosso planeta, tivemos a chance maravilhosa de termos um chamado diferente. Revela que outros orbes não tiveram a oportunidade que estamos tendo. Aproveito este momento para refletir com vocês, em tom de indagação, mas com um desenho positivo, quando ele diz: o que não será possível quando esta vibração for perene. Prosseguindo no texto 4, ele diz assim: e como é infinito o amor do Cristo. Ele está em cada coração, em cada oração, em cada pensamento. Como um pai que não abandona um filho. Que ser extraordinário, que um simples raio de seu olhar magnânimo seria capaz de ofuscar o próprio sol. E esse ser gigantesco olha para a terra com piedade e amor. Então, que motivo existe para ter medo? O momento é de esperança. O momento é de mudança. Mudança para uma nova era. Aqui, o mensageiro faz ressaltar a grandiosidade, o poder e o amor de Jesus, lembrando-nos da belíssima passagem de Lucas que diz: e qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Se no começo da mensagem ele fala do medo que habita os corações, agora nos demonstra a força do amor de Jesus, nos chamando à confiança quando indaga: que motivo existe para ter medo? Me faz lembrar de uma passagem de Paulo em Romanos 8,31, quando diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Portanto, irmãos, não temamos, mas coloquemos em prática um outro ensinamento do Mestre: orai e vigiai. Texto 5 e última parte. Ele diz assim: e também é chegada a hora de espalhar a esperança. Aqueles que têm consciência do atual momento têm a enorme missão de levar esperança aos corações sofredores. Quando todos estiverem com medo da morte, sejam a luz que mostra a vida eterna. Lembrem-se dos primeiros cristãos, que, aguardando o martírio, cantavam e louvavam o Senhor. E enquanto os tiranos de Roma os transformavam em tochas humanas, Jesus os transformavam em tochas do Espírito que iluminavam as trevas do medo e da ignorância. O momento atual é de igual grandeza. Sejam semeadores da esperança. Bem-aventurados os que entenderem e aproveitarem esse momento, pois quando tudo passar, serão bem-vindos a um planeta regenerado. Agora, no final, ele nos convida a ir à luta semeando a esperança.
garantindo-nos um planeta regenerado. No entanto, para fortalecer esta passagem, destacaremos 2 momentos encontrados em Allan Kardec. No primeiro, que diz assim: vamos encontrar em Prolegômenos, no último parágrafo: os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. O segundo, em Obras Póstumas, em A Geração Nova que Esclarece. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque, senão, lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam um obstáculo ao progresso. Irão espiar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas, equivalentes a mundos daquela ordem, aos quais levarão os conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão fazê-las avançar. Substituí-los-ão espíritos melhores, que farão reine em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Bem, caros irmãos, espero ter contribuído de maneira sincera e humilde nesta iniciativa que está dando e dará muitos frutos. Com esforço íntimo de cada um, vamos manter o equilíbrio nesse momento. Exercício de fé e de coragem. Que possamos nos inspirar em nossa mentora Joana d'Arc, à nossa frente com a sua bandeira de paz e de amor. Boa noite e paz para todos. Caros irmãos, boa noite. Tomando a mensagem de aproximadamente 1 ano atrás, com o título de Em 15 Dias, para uma reavaliação nos dias atuais, vamos fazer uma reflexão singela do que consta em suas bases. Como é sabido de todos, que muitas mensagens surgiram no começo da pandemia provocada pelo coronavírus. Algumas muito estranhas, outras com racionalidade razoável. É fundamental que façamos inicialmente uma observação importante. Quando se relata ou demonstra algo, o fato estará condicionado à capacidade de entendimento e intelectualidade daquele que observa. Assim, excluindo aquelas mensagens que parecem totalmente fora de lógica e razão, somos obrigados a entender que o que cada um vê representa o estado evolutivo daquela pessoa ou espírito, demonstrando aí que nem sempre é mentira o que se escreve, mas simplesmente a capacidade de entender os fatos envolvidos. Na mensagem Destaque em 15 dias, encontramos justamente o que estamos salientando, logicamente também pela minha capacidade de compreender. Para não falarmos da mesma coisa que está expresso na mensagem ouvida, quero apenas chamar a atenção ao ponto fundamental que consta nela, que é a exacerbação do egoísmo.
Logicamente, nos meses transcorridos, temos visto exemplos de amor e dedicação, renúncia e fraternidade. No entanto, o egoísmo ainda tem sido uma constante em nossas relações. São fatos que nos chocam muito, tais como aspectos políticos, econômicos e humanos. A violência contra as pessoas, em especial a crianças e mulheres. Irmãos, é muito triste o que temos acompanhado pelos canais de informações. Inclusive, tenho certeza que todos nós vimos, em algum lugar, fatos que representam a citada exacerbação. Para nos ajudar nessa retrospectiva singela e até compreender um pouco o que aconteceu e acontece nos dias atuais, vamos lançar mão de 3 pontos constantes no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, do autor espiritual Manuel Filomeno de Miranda, pelo médium Divaldo Franco. Quero me antecipar afirmando, logicamente, que Deus, através de seus mensageiros, entre eles Jesus, não nos abandona nunca. Bem, lanço mão das 2 perguntas constantes na introdução do citado livro. Constam 2 perguntas constantes, perguntas inclusive extraídas do Livro dos Espíritos, no capítulo 7 da Lei de Sociedade. São elas: a civilização se depurará um dia de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? A resposta dos Espíritos diz: sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. A segunda pergunta diz: por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que poderia produzir? Resposta: porque os homens ainda não estão dispostos a alcançar esse bem. Ou seja, por estas respostas ficam evidentes a nossa ação e condição. Já no capítulo 1, intitulado Os Clarins Anunciadores, logo no início vamos encontrar correlação com a mensagem ouvida, quando o autor diz: de nossa comunidade, olhávamos o planeta terrestre que lentamente se envolvia em volumosa cortina de sombras. Sabíamos que aquele adensar de fluidos sombrios era o resultado da emissão mental doentia dos seus habitantes. Logo após, vamos encontrar a ação socorrista dos espíritos abnegados nas palavras do autor. Diz: uma vez ou outra também observávamos tormentas que desabavam entre relâmpagos velozes, em dança macabra e trovões ensurdecedores, sob o comando de venerandos guias espirituais do amado planeta, em tentativas de diluir as condensações mórbidas acumuladas. Não podemos aqui citar todas as causas e efeitos que nos levaram a vivenciar a situação atual, pandemia pelo coronavírus. O tempo é curto e limitado. Para finalizar, não ficar tão extenso, tomarei trecho da mensagem de Ismael, constante do capítulo 14, Planejamentos e Visita Superior, que, de certa maneira, me preocupou muito quando diz: este período é muito mais sério do que se pensa ou se trabalha para que logo passe. As sonhadas soluções apressadas, mediante vacinas preventivas e terapêuticas providenciais, atenuarão, mas não solucionarão os sofrimentos programados para a sociedade atual. Sucede que o estabelecido se cumprirá e aqueles que preferirem o caos serão exilados para mundos congêneres,
porém inferiores, onde sentirão incríveis dilacerações morais pela saudade da terra amada e dos afetos que desrespeitaram. Verão à distância a generosa mãe flutuando nos espaços luminosos, enquanto os seus desertores chorarão amarguras nos primitivos lugares a que fazem jus. Para ratificar o que dissemos acima, que Deus não nos abandona nunca, segue trecho do final do capítulo, quando diz: todos dispomos dos tesouros incalculáveis do amor e da caridade para dispensar em todo lugar, colocando luz nos veladores apagados, de modo que sempre haja claridade. Ainda prossegue. No século passado, momento houve em que o próprio Jesus visitou novamente a terra, a fim de evitar a guerra que estava por explodir na volúpia de algumas nações soberbas e materialistas, que ainda se encontram aguardando o momento de supremacia sobre as demais. O seu incomparável amor venceu as ambições arbitrárias dos seus líderes alucinados. Por isso que agora o método de depuração da humanidade é mais difícil de ser superado, porque as armas tremendas armazenadas não conseguem destruí-lo. Somente o amor terá o poder de vencer as batalhas de loucura que se estabelecem na terra, até a última, que será vitoriosa do Evangelho do Cristo, mesmo que sob outras denominações. Onde vicejar o amor, a caridade e a compaixão, o Pai Celeste se fará presente e definirá o rumo da glória e da paz para todos. Exultemos e cantemos glórias ao Senhor e aos seus mensageiros afáveis e sábios. Terminando assim, meus irmãos, a mensagem do irmão Ismael, que vem trazer palavras de socorro, de conscientização, para que todos nós nos fortaleçamos e também repensemos os nossos atos. Caros, aqui termino minha singela participação, agradecendo a Deus, a Jesus e aos Espíritos amorosos. Boa noite e muita paz.